Amém. Vamos orar então. Oremos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa noite de estudo, onde nós podemos aprender mais da tua palavra, aprender aquilo que o Senhor quer que nós exercitamos a cada dia, ó Pai. E nós queremos entregar esse momento, ó Deus, agora nas tuas mãos, que o Senhor possa, Deus, usar a vida do pastor Beto, Pai, grandemente, como o Senhor tem usado a cada semana, Senhor, que nós temos aprendido mais de Ti, e que o Senhor possa também, Senhor, abrir o nosso entendimento, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, realmente possa penetrar, ó Deus, na nossa alma, no nosso coração, e que a cada dia nós possamos andar, ó Deus, em novidade de vida, ó Pai. Fica conosco, nós entregamos este momento a Ti, ó Deus, e nós Te louvamos, Senhor, por cada um dos irmãos que já conseguiram acessar e aqueles, Senhor, que ainda entrarão nesta aula, Pai. Nós Te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos e queridas, queridas é no sentido genérico, claro, né? No nosso último encontro, nós estávamos falando do Paulo, da cidadania do Paulo, e falando do orgulho que ele tinha, né? E o mais legal de tudo, eu só vou projetar para vocês aqui e a gente avança. E aí, no capítulo 3, o que está acontecendo? Ele está falando assim, mais uma vez ele lembra para a gente se alegrar, e aí ele reforça muito bem essa questão, fala daqueles que são judaizantes, que estavam também ali no meio, ele fala com relação à circuncisão, e ele fala com relação à adoração. Falamos com relação à adoração, que no espírito adoramos a Deus, o culto cristão não é questão de ritos e de observância de detalhes e prescrições legais. O culto cristão é uma questão de espírito e o coração. Também o cristão não confia na carne, meramente no meramente humano, e o judeu depositava toda a confiança, né, no sinal físico, carnal, que era a circuncisão. Falamos também que a verdadeira circuncisão não é a marca da carne, é o culto verdadeiro. Lembra que o Pai busca verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí, Paulo começa a falar da sua cidadania. Israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, membro do grupo dos fariseus, extremamente obediência à lei judaica, tá? Era tão zeloso que perseguiu a igreja. Quando Estevão foi martirizado, não foi aos pés de Saulo que as pessoas colocaram os seus mantos. Detalhe: primeiro rei da tribo de Benjamim, primeiro rei de Israel, quem era? Saul. O nome desse que escreve essa carta, Saulo. Percebeu a ligação? Fortíssima. E lógico, ele é judeu, nascido de Tarso, cidade da Cilícia, instruído aos pés de Gamaliel. Mas por que que Paulo está falando tudo isso? A gente já conhece o Paulo. Nós estamos dando a carta dele. Mas para que que ele tem que explicar tudo isso? E aí, ele fala que circuncidado ao oitavo dia e tudo mais, né? Fariseu. E aí nós paramos aqui no versículo 7. Você percebeu que ele falou da sua cultura, da sua raiz, da sua herança, do seu conhecimento, do seu background, tal, tudo mais. Aí ele escreve o seguinte: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Percebeu que nós falamos aí de uma série de coisas, da cultura, do seu povo, da sua herança, dos seus familiares, onde ele foi criado, onde ele cresceu, o que ele aprendeu, o que ele viveu. E Paulo agora diz o seguinte:
pensavam que essas coisas eram valiosas, mas as consideram insignificantes por causa de Cristo. E esses insignificantes aqui é a mesma palavra que foi usada naquele período, quando ele estava naquela viagem, no naufrágio, e que eles começaram a jogar as coisas no mar para aliviar a carga do navio. E olha que eles estavam jogando para os donos do navio e para quem contratou o transporte, coisas caras. Para quem estava com fome, estava jogando trigo fora. Ele usa a mesma palavra aqui. Aquelas coisas eram insignificantes naquele momento. A vida era muito mais preciosa. E ele usa a mesma palavra que Lucas usa lá no livro de Atos. E ele avança, hein? A palavra, inclusive, aí no grego, zenian. Ou seja, é algo que eu posso trocar em comparação com a minha vida, não tem valor algum. E eu vou destacar isso aqui, mas eu preciso ler o versículo todo, o versículo 8, para você entender a ideia. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas a algo inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas que as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem da fé em Cristo, pois é com base na fé de Deus que nos declara justos. É muito forte isso aqui, porque quando ele fala aqui menos que lixo, a palavra no original aqui é esquibala. Esquibala. Como o pastor explicou no culto, lembra a porta por onde jogavam o lixo da cidade? Os estercos e aquilo que não tinha nenhum valor, podre, lixo, esquibala. Aí, eu não tenho como, eu tenho que parar aqui por um instante para chamar a sua atenção para um detalhe fundamental, imprescindível aqui nesse texto. Porque, opa, deixa eu só mudar aqui, pra vocês me verem, né? Que é o seguinte, quem a gente como igreja, a gente tem uma dificuldade grande com alguns valores como esse. Algumas pessoas acreditam que a sua cultura, as suas posses, a cor da sua pele tem mais valor que os outros. Uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui é que dentro da igreja, no seio da igreja, não tem maior nem menor. Aos pés da cruz, o piso é plano. Somos todos iguais. E meu irmão, minha irmã, você vai perceber que tem muito crente. O cara pode ter 40 anos de crente. Tem mais tempo de igreja que os próprios bancos da igreja. Tem mais hora de culto que urubu de voo. Mas ele não aprendeu ainda que nós somos todos iguais e que ninguém na igreja é melhor que ninguém. Gente, igreja não é palco onde as pessoas têm que brilhar. Quem tem que brilhar na igreja é Jesus. A estrela é Jesus. Jesus ensinou o seguinte: aquele que quiser ser o maior, antes seja o que vos sirva. Eu vou lembrar para vocês um exemplo claro, para ficar bem claro na memória de vocês. Antes de Jesus ser crucificado, um pouco antes da chamada última ceia,
que Jesus fez? Ele pegou uma bacia com água, uma toalha, e foi lá e lavou os pés dos discípulos. Presta atenção. O que o Paulo escreveu agora tem tudo a ver com isso. Ele lavou os pés dos discípulos. Essa função, para quem não sabe, Palestina, clima árido, tá? Eles não tinham os calçados como nós temos hoje, eles tinham sandália. Você imagina o cara que andava naquele calor, não tinha asfalto, cimentado, nada disso. Alguns lugares eram calçados com pedras, porque Roma estava calçando as estradas, mas de um modo geral, terrão. Imagina com aquele calor, como é que estava o unhão do Pedro? De terra, poeira. Então, antes do jantar, gente, a mesa, sabe aquele quadro da chamada Santa Ceia? Aquele quadro lá está errado. Porque a mesa, na verdade, ela tinha em torno de 30 centímetros. As pessoas ficavam sentadas com um braço apoiado sobre a mesa. Então, com todo mundo, imagine todo mundo sentado no chão com o braço apoiado na mesa. No Marrocos ainda se come assim. A comida era colocada num tacho no meio. E a pessoa fazia o seguinte: molhava o pão e comia. Por isso que Jesus falou: aquele que me der o primeiro pedaço de pão, esse é o que me trai. Aí você lê o texto e fala: ah, ele entregou o primeiro pedaço de pão para Judas. Aí você, lógico aí, ó. Não perceberam? Eu dei o primeiro pedaço de pão para Judas. Não, mas, gente, Judas era o que cuidava da bolsa. Então, o primeiro pedaço já era dele. Ele cuidava do dinheiro. Ele era como se fosse o tesoureiro do ministério. Então, o primeiro pedaço de pão foi para ele. O segundo pedaço de pão, que todo mundo achava que seria o primeiro, Jesus comeu. Aí ninguém entendeu nada. Mas vocês imaginam, eles estão comendo, e aquele pé do Pedro, com aquele unhão cheio de terra aparecendo. Por isso, antes da refeição, eles lavavam os pés. E quem lavava os pés era o servo, o menor servo da casa, o que fazia os serviços mais ruinzinhos. Jesus tomou para si essa posição. Deu para entender a ideia? Então, gente, no reino de Deus, o maior é o que serve. Mas, Betão, a igreja está complicado, porque o pessoal não entendeu isso, não. Tem gente que não vai entender, gente. Tem gente que vai viver na igreja e não vai entender Jesus. Tem gente que na igreja quer status, aparecer, luz, fama. Estrela na igreja é Jesus. Vocês terem uma ideia? Eu não vou me alongar muito, senão a gente vai perder na questão do tempo. Mas a ideia é essa. Aquele que quer ser o maior, seja o que serve. É essa a ideia. E quando Paulo falou de todo o seu background, falou da sua história, falou do seu conhecimento, falou da sua cultura, por que ele falou isso? Porque justamente ele estava querendo mostrar para as pessoas o seguinte: ô, gente, a verdade é essa. Tudo o que eu considerava que para mim era importante, considero insignificante por causa de Cristo. Cristo é mais importante. Se ele fosse chegar para os judeus lá, para os judaizantes, parou! Vem que a história de circuncisão aqui, está aqui um judeu, um fariseu que sabe ainda conhece a lei. Não é caminho. E aquele que busca a autoridade está perdendo espaço no corpo. Está perdendo espaço.
Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E nele ser encontrado. Percebe a ligação aí? A fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Quanto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Essa semana me perguntaram, né? A pergunta das crianças. Betão, criança, quando morre, vai para o céu? Vai. Jesus falou que deixar vir as minhas criancinhas, porque de tais é o reino dos céus, né? Então, peraí. Então, para que Jesus veio? Se as crianças já são do céu? Detalhe importante. A justificação que Paulo está falando aqui, ela acontece na cruz. Nós somos justificados. Justificados. Ou seja, pecadores, injustos, orgulhosos, que se acham os melhores, e se acham os tais. Gente que só falta, quase que eu falo, carregar uma melancia no pescoço para chamar atenção. E aí vai. E acha que é importante. E, gente, é horroroso. Você quer conhecer o caráter de alguém? Dê poder a ele. Dê poder a ela. Aí o caráter aparece. Se não for parecido com o de Jesus, aproveita enquanto ela está viva e tira esse cargo dela ou dele, para que ela entenda que o Senhor é quem tem que ser glorificado em tudo que faz. Mas a criança, lógico, na sua inocência, tá? Ela é justificada quando ela tiver consciência. Todo aquele que tem consciência, aceita e entender Jesus, é justificado quando entrega a vida para Jesus. E a justificação que Paulo está falando aqui. Não é pela minha própria força, não é pela minha religião, não é por obedecer à lei, não é por frequentar a Conexão Primeira Batista em Santo André, não é por fazer parte de um grupo dentro da igreja, com um pequeno grupo da escola bíblica. Não, não, não. Que justifica Jesus. Nós somos justificados pela fé em Cristo. E nesse processo, todos os pecadores são justificados e é todo mundo igual. Ninguém é melhor que ninguém. Como Paulo está escrevendo isso, tem dois sentidos aqui. Primeiro sentido, para os judaizantes e para os judeus que estavam ali no meio da igreja. Perceba que ele falou da circuncisão, ele falou da lei judaica e tudo mais. Segundo sentido, lembra que eu falei que era uma colônia romana? Que eles tinham orgulho de ser romanos, se vestiam como romanos, falavam como romanos, reverenciavam o imperador romano. E quando ele faz essa colocação aqui, é para entender que aquilo que eu considero que para mim era valioso, o que é valioso nessa vida para você, querido, agora é insignificante. E outra coisa, tá? Deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Se isso não ficar muito claro para você, meu querido, minha querida, volta e lê novamente esse texto. Se tiver dúvida, depois a gente amplia. Mas o ponto aqui é de igualdade perante Jesus. E o ponto aqui é o orgulho que essas pessoas tinham pela sua tradição, pela sua cultura, pela sua raiz, pela seja lá o que for.
menos que lixo. Que bala. A pessoa de Cristo é mais importante do que os rituais religiosos. E o pessoal fala assim: ah, Betão, então quer dizer que Jesus é mais importante que o culto. Culto. Falei isso com os adolescentes no domingo. E que culto? Eu gosto muito do americano que ele chama de serviço. Serviço ao Senhor. O culto, nós temos um ritual, mas Jesus não chamou a gente para fazer culto, tá? Ele chamou a gente para fazer discípulo. O que a gente faz? Congregacionalmente se reúne com o propósito de adorar a Deus. Agora, desculpa, viu, meu? Esse horário que é para adorar a Deus, não é para você bater aquele papo no WhatsApp ou assistir vídeo no YouTube. Põe o celular no mudo. A menos que você seja um profissional da saúde ou de TI, que é o pessoal que não pode desligar o celular. Se não, querido, põe o celular aí do lado. Ah, mas eu tenho uso da Bíblia, tudo bem. Mas no celular você consegue bloquear, inclusive, as mensagens para não ficar pulando no meio da sua tela na hora que você está lendo o texto bíblico. É um momento para cultuar Deus. É para adorar o Senhor congregacionalmente. Quando a banda toca, é para a igreja fazer o louvor congregacional. Juntos, adorarmos a Deus. É isso que é o culto. Alguns tratam o culto de maneira diferenciada, mas o ritual religioso não é maior que a pessoa de Cristo. Ele é a estrela maior, no culto, inclusive. Ele é para ser adorado. O conhecimento de Cristo não é apenas teórico, mas, sobretudo, um relacionamento íntimo e pessoal. O amor a Cristo corrige as nossas prioridades. O que era prioridade ficou para trás. Ter a Cristo nos leva a ver as vantagens pessoais e religiosas como refúgio. Vantagens pessoais e religiosas como refúgio. É difícil isso, gente. Mesmo dentro da igreja, mesmo no corpo de Cristo. Haja visto pastores que colocam títulos em si mesmo. Não, agora eu sou apóstolo. E aí vai. E, gente, na igreja existe uma hierarquia. Mas, gente, a gente faz tudo democraticamente. Apesar que democraticamente no Brasil é um negócio muito complicado, né? Agora a democracia é relativa. Mas é democrático. Mas aquele que quer ser o maior é aquele que serve. Gente, quando você vê alguém servindo, não custa fazer aquela perguntinha. Precisa de ajuda? Estender o braço, estender a mão. Sabe por quê, gente? A gente quer chegar na igreja, a gente vem para o culto. Olha que coisa louca. Você quer o melhor lugar? Aliás, você quer vaga no estacionamento. Ah, se não tiver uma vaga no estacionamento para você. Pá. Quer inclusive, se tiver chovendo, que um diácono vai buscar com guarda-chuva. Afinal de contas, para que tem diácono na igreja? O diácono tem que ir lá buscar com guarda-chuva e tudo mais. E, se possível, carregar no colo, né? Aí chega o melhor lugar, lógico, onde não pega o vento diretamente do ar-condicionado, onde não fica muito longe do ar-condicionado, porque está quente, vai ficar no calor aí. Mas cultuar a Deus, cultuar a Deus. Vai passar calor para cultuar a Deus. Bom, isso quando vai na igreja, né? Tem esse detalhe, né? Porque como está muito quente, mas eu vou ficar em casa, sem cultuar a Deus, precisando disso não.
Aí, mano, não tá calando, mas agora começou a chover também. Eu tava querendo ir, mas choveu. Fazer o quê? Estou sendo irônico, porque Paulo, lá no capítulo 3, do versículo 8, ele deixa bem claro que o conhecimento de Cristo não é apenas teórico, mas, sobretudo, um relacionamento íntimo. E, pessoal, quem tem relacionamento íntimo com Ele, quer adorá-lo, quer servi-lo. O amor de Cristo corrige nossas prioridades, muda o foco. E ter a Cristo nos leva a ver as vantagens pessoais e religiosas como refúgio. A justificação é por meio de Cristo. A justificação é por meio de Cristo e é recebida pela fé. Tudo isso, Betão, tudo isso só aqui, nesse trechinho. Tudo isso só aqui. E a gente avança. Aí ele vai no versículo 10. Ele sabe o que ele escreve? Olha o que o Paulo está escrevendo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Sabe o que é lindo aqui? Quando ele escreve para quero conhecer a Cristo, gnonai no grego, gnonai no grego é a mesma palavra que está lá no Velho Testamento, falando que Adão conheceu a sua mulher e teve filhos com ela. Intimamente, profundamente, tão junto, tão próximo, que se torna um com ele. Quase que eu digo agora, pegou a visão? Agora você imagina um cara que passou o que ele passou lá em Filipos, que passou o que passou em sua trajetória, que foi preso, passou por naufrágio, mordido por serpente, está aguardando em prisão domiciliar para ser julgado por um crime que ele não cometeu. Escreveu o que ele escreveu essa carta e ele escreve nessa carta: quero ter um conhecimento tão íntimo, tão próximo a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. E ele continua: quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. O verbo no hebreu, esse verbo gnonai é yadá. Ele foi traduzido por gnonai no grego. Conhecer por Jesus dessa profundidade devia ser o desejo de todo aquele que entregou a vida para Jesus. Devia ser o desejo de todo aquele que um dia disse que é de Jesus. Robertão, mas aí eu vou virar como é que é? Fanático. Fanático. Ama sem entendimento. Ama não, age sem entendimento. A gente não pode ter uma fé burra. Gente, nós estamos falando aqui de um Deus, o mesmo Deus que tirou Abraão lá da terra da sua parentela. O mesmo Deus que cuidou de Abraão, de Isaac, de Jacó. O mesmo Deus que tirou eles da terra do Egito. O mesmo Deus que deu maná lá no deserto. O mesmo Deus que derrubou os muros de Jericó. O mesmo Deus que parou a água do Jordão e eles passaram em terra seca. O mesmo Deus que os colocou na terra e mana leite e mel e tirou todos os povos que estavam diante deles. O mesmo Deus que deu vitórias. O mesmo Deus que, quando esse povo começou a se desviar, através de Elias, mandou fogo do céu que consumiu
o holocausto que estava no altar e a água que estava no rego em volta. O mesmo Deus que falou que mandaria o seu filho. O mesmo Deus que mandou, que levantou Nabucodonosor para corrigir esse povo que havia pecado, se afastado dele e levou eles para o cativeiro. O mesmo Deus que prometeu que os abençoaria lá, através da profecia de Jeremias, através das palavras de Amós, através das palavras dos profetas, diz que traria esse povo de volta, inclusive. O mesmo Deus que levantou o Dario, que fez o decreto, que mandou eles para a terra de volta. O mesmo Deus que ajudou eles a levantarem o templo e levantarem os muros e as portas em tempo recorde. O mesmo Deus que cuidou deles até que na plenitude dos tempos chegou o seu filho prometido. O mesmo Deus que vai voltar. É ele que quer que você o conheça bem. E quando Paulo escreveu isso aqui, está escrevendo para os filipenses, que era uma igreja que estava fortalecida, que era uma igreja que estava caminhando bem. Tinha lá algumas dificuldades, como todas as igrejas. Mas olha o que ele escreve, alguém que teve uma vida como a que ele teve, que viu os milagres que ele viu, e que você que não, talvez não esteja vendo tantos milagres, talvez porque você não faz parte do grupo dos intercessores, talvez porque você não esteja envolvido com a diaconia, talvez porque você não esteja envolvido com os ministérios da igreja. Então por que o pastor Grava não faz propaganda de milagre? Senão ia fila nessa igreja, gente buscando só milagre. Quando o propósito da nossa igreja é que as pessoas entendam essa palavra aqui. Quero conhecer a Cristo na intimidade, profundamente, intimamente, a tal ponto de querer sofrer com ele, participando da sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Riquíssimo esse versículo. E ele avança, lá no versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. E é legal, porque nunca tinha sido, já tinha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado. Em algumas traduções, né, o aperfeiçoado aqui está perfeito, ou seja, perfeito. Tetileiomai. E ele vai repetir essa palavra depois, lá no final, tá? É a mesma palavra, tá? Que é teleio. Teleioi, né, que vem de teleio, que é aquele que cresce, aprende e cresce e adquire maturidade. Em algumas traduções, como a Almeida traduz aqui como perfeito. Não que eu seja perfeito. E aí depois ele lá embaixo, eles traduzem como aperfeiçoado e eles fazem qual é a ideia? Não estou criticando a tradução, mas eu quero que você entenda o sentido que Paulo, quando traz essa trajetória, deixando para trás a minha cultura, a minha raiz, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou, ou os meus laços. Eu corro na direção de Jesus, eu quero estar intimamente ligado com Ele. E como eu já estou nessa condição, escrevendo essa carta para vocês, eu estou atingindo essa maturidade, eu não atingi ainda. Caramba, se Paulo não atingiu, quando é que eu vou atingir?
A gente não tem aqui um décimo da luta que Paulo teve, ou do que ele sofreu. E o cara ainda escreve. Eu ainda estou no processo. Prossigo para alcançá-lo. Pois é para isso também que fui alcançado por Cristo Jesus. Ele me alcançou e eu tenho o quê? Qual é o projeto? Qual é o propósito? Qual é a ação? Qual é a minha direção? Ser parecido com ele. Por isso que eu enfatizei lá atrás. Servir, servo, visão de servo. E aí eu vou entender o que está acontecendo ao meu redor. Aí eu vou ter que entender o que está acontecendo dentro da visão do cristianismo. Eu estou aprendendo. Eu estou naquele processo de santificação. Ah, gente, como seria bonito. Eu me lembro quando eu me converti, eu entrei na igreja, eu achei aquilo lindo. Me lembro até hoje. Como se eu entrasse num jardim florido. Foi essa a sensação que eu tive quando eu entrei na igreja. Pô, Betão, você não tem essa visão ainda não, meus irmãos. Aí a coisa ficou meio complicada. Eu conheci alguns irmãos, ficou difícil. E eu ainda novo na fé, imagina. Tive lá meus atritos, tive lá minhas dificuldades, tive lá meus problemas. E, gente, hoje eu consigo olhar de maneira diferente, mas quem é novo na fé, gente, precisa de muita ajuda. Por isso que a gente vai ter que discipular pessoas. A gente vai ter que acompanhar algumas pessoas. Você vai ter que chegar para alguns irmãos que já estão há mais de 20 anos na igreja e vai te dizer para ele assim, meu irmão, ser parecido com Jesus é um pouco diferente disso. E a pessoa vai ficar irritadíssima com você. Ela vai morder a língua para não xingar, entendeu? Dentro da igreja. Gente, eu já vi gente brigar dentro da igreja. Discutir mesmo. Eu conheço uma igreja e que um diácono, ele vinha armado para defender o pastor que tinha pisado no tomate. Não posso dizer o nome dessa igreja, não posso dizer quem era, mas eles, ambos, grandes amigos meus. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu já vi gente brigando na saída do estacionamento, depois da ceia. Eu já vi gente brigando na hora que está servindo a sopa, na confraternização na quarta-feira. Consegue, tem gente que consegue, gente. Isso aqui, café pequeno. Aí você fala assim, mas Betão, as pessoas têm essa dificuldade? Tem. É por isso que aqueles que são mais maduros vai ter que discipular aquele que não é tão maduro. Ô, Betão, você quer dizer que eu vou ter que pegar um cara que é crente velho e falar, colocar a mão no ombro dele e dizer, meu irmão, Jesus não agiria desse jeito. Você pode ficar bravo comigo quando você quiser, mas ficar bravo com o Espírito Santo, que ele mandou vir falar com você. E eu quero orar por você. Quero caminhar com você. Aí, você que mostrou que está um caminhão, um degrauzinho, está mais parecido agora com o servo que lava os pés. Não fica bravo junto com ele. Mas tem razão! Não, ninguém tem razão aqui não, gente. Nós somos justificados por Jesus. Não estamos na igreja para ter razão. Em nada. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Salvação. Somos salvos. Vamos ver de acordo com o que a gente já alcançou. Opa, somos salvos. Pronto. Já é um grande passo. Aí ele avança. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Até aqui.
Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, seu destino é a perdição. E seu Deus é o estômago. Tem orgulho do que é, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha a autoridade desse cara. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Então, querido, quando você estiver nesse patamar, no patamar de Paulo, você vai poder chegar assim, irmãos, siga o meu exemplo. Se você acha que já está nessa condição, seguir o exemplo de dizer para as pessoas seguir o teu exemplo, querido, maravilhoso. Agora você vai pegar as pessoas, abraçar e levá-las para o mesmo patamar que você está. E torná-los discípulos seus. Ah, Betão, mas é novo convertido? Não, tem velho convertido que precisa ser discipulado. E muitos. Gente, nós estamos com um grupo na igreja que você os vê no domingo, no domingo, no horário do culto. E nunca mais. Alguns meses sem vir à igreja. Ah, mas tem que vir na igreja? Sim, tem que ter comunhão, corpo. Não faz parte de pequeno grupo. Não frequenta escola bíblica. Não está envolvido no coral. Não tem atividade nenhuma da igreja. Mas pode ser crente desse jeito? Tem que fazer discípulo. Ah, tá no Nova Vida? Não tá. Tá dando aula na escola? Não tá. Peraí. Siga o meu exemplo. O que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está ministrando carta, escrevendo carta para a igreja. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Por quê, meus queridos? Olha o que eu estou falando. Ainda estão pegados à sua cultura, aos seus valores, à sua posição social, ao que ele pensa que é bonito, honra. E olha só, apegado a tudo isso, não é exemplo para quem está chegando agora e nem para quem já está. Isso fica difícil. E os que fazem isso, gente, vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, seu destino é a perdição. Então, você está querendo dizer que o cara está dentro da igreja, ele está indo para o inferno? Se eu não sou parecido com Jesus e eu não busco ser parecido com Jesus, eu não consigo entender porque está dentro da igreja. A nossa cidadania. Agora, olha o que ele está colocando. Lembra que ele colocou o seu background, falou que era tipo de Benjamim, judeu, tal, 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 tal. Ele está falando aqui para os judaizantes e também para o pessoal da Macedônia, para os macedônios, para aquele povo que era orgulhoso, orgulho de ser romano. Presta atenção. A nossa cidadania, porém, está nos céus. No céu. De onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Queridos, aqui tem 4 verdades que o Paulo está colocando como pastor. Olha que legal. Ele dá exemplo de doutrina e de vida, pastoreando. Lembra que ele diga, sejam unidos
Observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pastor é aquele que protege dos falsos mestres. Lembra que ele falou? Como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muito que vive como inimigos da cruz. E ele avança. O pastor é aquele que exorta com firmeza e com lágrimas. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. E, de repente, você é pastor, você é uma pastora aí, exercita o seu dom. Pastor é aquele que não engana, não se engana com falsos mestres. Mas ele prega bem, ele fala muito bem, se não vive, falso mestre. Eles adoram a si mesmo. O Deus deles é o ventre. E é legal, eu nem expandi, o Deus deles é o ventre, mas essa palavra mesmo, no original, é só as entranhas mesmo. É o cara que faz a umbigolatria. Ele é o centro do universo, ele é a pessoa mais importante. Eles invertem os padrões morais. E a glória deles está na sua infâmia. Eles têm as suas mentes voltadas a valores materiais em vez de espirituais, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Isso é um horror, né? Eles caminham inexoravelmente para a perdição. O destino deles é a perdição. E aí, chegamos no 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E terminamos aqui o capítulo 3. 20 horas e 17 minutos. A palavra é de vocês. Dúvidas, comentários, críticas, a palavra está com vocês. Paz, pastor. A paz, meus amados Esse irmãos. paz, querida, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Estou de coquinho hoje, eu sou a irmã do Coque, hein? Me respeitem. Lembrou, né? Você lembrou. Eu tive uma experiência essa semana e veio bem a calhar esse ensino de hoje. Eu fui fazer uma visita e, na verdade, eu fui para a casa de uma irmã e lá eu encontrei com outra irmã. E é uma esposa de um pastor, amigo meu, uma benção, uma benção. E eles estão passando por uma frustração em relação a tudo que o irmão falou, sabe? Misericórdia. Mas não, eles, né, foram, infelizmente, chegaram nele e falaram muito obrigado pelos serviços prestados, né, como se eles fossem funcionários da igreja, né, enfim. E eles estão passando por um processo muito difícil. Uma bênção, um casal muito abençoado, mas foram tipo assim, sabe quando são julgados assim, como se não servissem mais para nada, né? Então eu fiquei muito triste por isso. E veio a calhar esse ensino de hoje, porque realmente muitas pessoas querem que o holofote, né, o brilho, esteja sobre eles, né? E não pode ser assim, não é assim. Nós somos um corpo de Cristo, a única cabeça é Cristo, né? E às vezes a pessoa ela acha porque ela tem um braço e o outro é um dedinho, né? Ah, não, né? Então, e eu fiquei muito triste com essa situação desse casal, porque eles pastoreavam a igreja, eles eram pastores de igreja, né? E ela chorando muito, muito mesmo, muito entristecida. Então, eu até peço oração por eles, por esse casal, não vou falar o nome deles, porque vai que o irmão Vamos conhece orar, também, querida, né? por eles. Porque o Tenha irmão dúvida. conhece todo mundo na face da terra também, né? Tem isso aí, né?
E é um casal muito que eu cresci com eles praticamente, né? Foram meus pastores na minha adolescência, então eu acabei ficando bem comovida com eles. E muito obrigada pelo ensino de hoje, porque como a gente aprende, né? Como a gente Glória a aprende. Deus. Toda a glória a Deus. A maturidade faz com que nós não venhamos a matar o outro. Amém. Boa palavra, meu irmão. E A palavra que a sim, irmã usou agora é muito séria, meus irmãos. Anotem isso. A maturidade faz com que não a venhamos a maturidade. matar o outro. A matar o outro, porque quando a gente, até na própria palavra mesmo, fala, né, das irmãs maduras ensinam as irmãs mais novas, né, o que seja, o Exatamente. crente maduro ensina o crente mais novo, né, o cristão mais novo, mas independente da idade, não é da idade, e sim da maturidade. Amém, meus irmãos? Que Exatamente. Deus abençoe, viu? Muito obrigada, pastor. Muito, Valéria, pela sua colaboração e contribuição. Amém. Pastor, Minha querida, abre, sei lá. a paz, irmãos, tudo bem? Que chamou atenção também é que no versículo 16 está falando assim, ó, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. É assim, nossa, como diz sempre assim a Maria Alice e outras irmãs aqui já falaram, a palavra de Deus ela é muito rica, né? Ela é em ensinamento, em exortação, em entendimento, né? E lendo esse versículo, é muito engraçado tudo isso que foi falado, o pastor falou, o que a Valéria falou, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, assim, falando do crente velho, né? Olha quanta coisa que ele já alcançou até aqui, né? É assim, Verdade. até o novo que tem, que come a palavra, que tem facilidade de absorver a palavra, ele também, né, até aqui, mesmo sendo novo, alcançou muita coisa, né? Muita coisa o Senhor tem falado no nosso coração e nos ensinado. E eu acho interessante, o pastor até comentou, que muitos agora estão sendo discipulados, mentoriados, e é interessante que já faz um tempo essa mentoria, né? Faz um pouquinho de tempo, né? Sim. E, infelizmente, como foi dito, o pastor disse, mesmo fazendo essa mentoria, né? Mesmo sendo acompanhado, ainda tem muita gente que não entendeu, né? Meu Muito irmão. crente velho ou novo que está sendo acompanhado, que está sendo discipulado e não entendeu, ainda está fazendo aquilo que o pastor acabou de falar, pisando nas pessoas, achando que é o rei da cocada, achando que é o super do super, né? Então, é o que a frase que a Valéria falou agora, dá tristeza de ver esse tipo de coisa, né? Porque se fosse assim, tipo, que nem o pastor falou, fosse aquele que não está servindo, está no banco. Aquele que está no banco, que não está fazendo, não está servindo, não tá se alimentando da palavra, não está fazendo, né? Vamos lá ainda, dele ainda, né? Não está, né, entendendo ainda, né, que o que ele está lendo é para ele pôr em prática, né? Aquilo que Deus está ensinando, está pondo em prática. Então, eu estou buscando, lógico, né, para que Deus me ajude a ser uma pessoa melhor diante da palavra. E tenho colocado em prática. Mas me entristece, sabe, de ver essas pessoas, né? E é aquilo que fala, nosso papel é orar e tudo. Muitas das vezes, quando eu vejo, eu falo, Senhor, eu te entrego, né? Porque tá ali, está sendo orientado, está sendo ministrado, está sendo exortado e continua da mesma forma, né? Então, é triste, né? Obrigado, Sheila, pela sua participação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para finalizar. Eu trabalhei com uma diretora
que é muito minha amiga, amicíssima. Somos amigos, falo de Jesus para eles já há algum tempo. Eles leram o Evangelho de João, então leram o Novo Testamento. E vez ou outra eles me ligam, liguei para eles no aniversário delas, inclusive. Ela tinha uma frase que eu achava maravilhosa. E ela falava para todo mundo nas reuniões. A frase era essa: se você pode ser uma coisa melhor, por que continua sendo essa tranqueira que você é? Ambiente corporativo. Se você pode ser uma coisa melhor, por que continua sendo essa tranqueira que você é? Ela falava para todo mundo. Nós tínhamos dificuldades de relacionamento, e o ambiente corporativo é uma briga, uma luta. Gente querendo puxar o tapete e por aí vai. Então, agora na igreja, nós vamos ter que fazer o seguinte: colocar a mão no ombro de alguns irmãos, de algumas irmãs, e falar assim: irmã, não é por aí. O ensino de Jesus é diferente da sua atitude e da sua forma de colocar as palavras. Você vai ter que melhorar alguma coisa que, para mim, está me incomodando. Se ela usar aquela expressão, os incomodados que se mudem, você repreende em nome de Jesus, que é demônio. E olha, e Se outra ela falar, coisa, oh meu Deus, vou... e se for Meu eu, irmão, mas pode colocar a mão no meu ombro e me exortar, que eu tô aqui para Mas é mudar. essa a ideia. Aí é que tá. A gente vai ter que trabalhar isso. E a meu igreja vai irmão, ter que mas eu crescer, acho que porque, gente, isso é falta de conhecimento. Eu acho que se a exatamente, palavra for pregada mesmo, Deus vai falar. Porque aqui, exatamente. quando eu não vou falar hoje, mas eu vou falar só um negocinho. O Paulo fala, ele conta tudo isso aqui, ele fala, cautelai-vos dos cães, de 3 tipos de pessoa Sim, ali. bem lembrado. Dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Tinha esses Isso. três tipos de pessoas ali que estavam complicando essa igreja. Ele vem e descreve Exatamente. tudo isso que você falou da vida dele, e que tudo aí era lixo. Aí ele chega aqui, ele fala assim, só que eu tinha tudo isso, mas eu ainda não alcancei, eu prossigo. Depois ele falou, Exatamente. eu prossigo, porque eu estou nessa carne pecaminosa ainda. Eu continuo, porque eu estou almejando chegar lá. O dia que meu corpo for transformado, que eu for igualzinho ao meu Senhor, aí eu completei, aí eu estou feliz. Porque ele fala aquele que nós aguardamos. Só que ele vem aqui, só que tem um pouco de gente naquela igreja ali também que se achava perfeito. Isso, é Ele lógico, fala eles tinham assim, ó, cultura, eu enfatizei olha o que isso. ele fala. Olha o que ele fala. Todos, pois, que somos perfeitos, porque tinha os chamados santos, os importantes, os melhores do que os outros. E ele não critica eles. Ele dá uma paulada assim de leve. Ele fala: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento que eu falei. E se porventura pensais diferente, ele não estava falando, vocês não são santos. Realmente eles estavam buscando e imitando ele. Aí ele só está falando para eles: olha, não se ache que vocês são tão santos, porque todos que somos santos, nós temos que pensar que nós não chegamos lá ainda. Vamos prosseguir, Isso. vamos ser servo. Nossa, hoje você arredondou aí. Ai, E, glória a Deus. e depois ele fala assim, você viu? Pois muitos andam entre nós aqui no meio, que são aqueles lá, os cães, os maus obreiros e Isso. os... Aí ele fala assim, o destino, eles só pensam neles nas coisas deles, você já descreveu muito bem. Então é isso. E nós buscamos realmente nós aguardamos, não é uma coisa esperamos. Quando você aguarda, é quando alguém fala para você, me espera aí que eu vou ver alguma coisa para você, o sim ou não, mas ela volta ali para falar com você, que ela conseguiu ou não conseguiu. É uma Certeza. certeza. A minha Bíblia fala, nós aguardamos a sua volta. Jesus Cristo, estamos aguardando. É uma coisa real para nós. Exatamente. Não é por aí. Exatamente. Hoje eu não ia falar, Irmã mas... Maria Alice,
A irmã pode orar agradecendo pelo estudo dessa noite? A auxiliadora quer falar, pastor. A auxiliadora. Ô, Abre o querida, microfone, desculpa. Alci. Abre o microfone. Pronto. Rapidinho, pastor. Para Ok. todo mundo. O primeiro passo que eu penso, você não pode perder a visão de quem você é filho. Muito Porque bem quando observado. você é filho, você vai honrar o seu pai, né? Isso. Quando o meu filho era mais adolescente, tudo eu falava, você vai em determinado lugar. Só que você não pode esquecer de quem você é filho. Onde você estiver, você tem que honrar o seu pai, né? E quando falou que a palavra está falando, quem assistiu o culto de domingo viu o que ele falou. É o que senta na roda dos escarnecedores. Isso. Salmo Nossa, domingo eu achei a pregação foi perfeita. Eu falei, gente, quem maravilhosa. diz que Deus não fala, não sei o que que é. Domingo E foi quem tremendo. não ouviu também, foi assim, Com certeza. muito, 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 muito bom. Só Eu isso. Então, peguei dando para mim. cuidado bem direitinho, né? Graças a Glória a Deus. Deus Vamos pela orar, sua então. vida, Alci. Graças a Glória a Deus. Deus pela sua vida, Olha Alci. aquilo como nós Falou estamos sendo tudo. abençoados, hein? Irmã Maria Amém, Alice, né? a irmã pode encerrar Eu com a vou orar. oração, por favor? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse Obrigado, banquete que o Senhor. Senhor nos deu, Pai. Que Glória ao teu nome, maravilhas. Senhor. Nós já sabemos de tudo isso, Pai, mas estamos sendo recordados, Pai, a viver a tua palavra, a te honrar, a te adorar, Pai. Que o Senhor se agrade de nós, Pai. É isso que nós queremos. Sim, Porque às vezes pensamos que estamos te agradando, Pai, mas precisamos conhecê-lo cada vez mais e ver, Pai, e o teu Espírito falar no nosso espírito, Pai, para que a gente saiba que o Senhor está conosco de uma maneira sobrenatural, maravilhosa, Pai. Nós somos especiais do Senhor. Guarda cada um Guarda, de nós, Pai, no teu caminho, na tua palavra, na dedicação a ti, Pai. Guarda a tua igreja, Pai. Orienta-nos, Pai. Continua nos orientando da maneira que o Senhor está dando, Pai, esse alimento para nós, em nome de Jesus. Abre o nosso coração e os nossos ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Obrigado, irmãos, irmãs. Deus os abençoe Obrigada, gente. Que poderosamente. bênção. Louvado Um Amém. seja restante de Deus Deus. semana abençoe. abençoado para vocês. Fiquem na paz. Até a semana que vem. Amém. Entrando numa... Amém. Agora, os irmãos já estão aqui na sala, aguardando terminar essa aqui para a gente conversar. Fiquem na paz. Glória a Deus. Até a semana Amém. que vem. Paz. A paz. Obrigada, povo de Deus. Obrigada. Viu? Bênção demais o estudo. Deus os abençoe.